Olá, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é 30/7/2022 e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo acerca de missões que nós iniciamos há 2 estudos atrás. Nós estamos falando do ministério missionário, da capacidade da igreja de enviar missionários, da importância, do valor da obra missionária. E assim nós estamos trazendo alguns assuntos, algumas observações, algumas discussões para podermos entendermos mais e trazermos para a nossa igreja a importância da obra missionária. Precisamos avivar jovens, movimentar jovens, precisamos fazer com que a obra missionária ela tenha a devida importância. E eu, através desse estudo, queremos trazer algumas observações. Mas vamos de palavra de Deus? A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 17. Fala o seguinte: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 15 e 17. Hoje nós vamos estar falando sobre o ministério missionário. Exige da igreja disposição para enviar ao campo o que ele tem de melhor, em termos de recursos humanos. De acordo com Lucas, a igreja de Antioquia estava muito bem servida em termos de material humano de qualidade. Está escrito em Atos capítulo 13, versículo 1. Ele diz que havia ali alguns profetas e mestres. E ela não especifica quem eram profetas nem quem eram mestres. Ele apenas apresenta uma lista geral encabeçada por Barnabé e finalizada por Saulo. No versículo 2 está escrito que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo orientou a igreja na escolha de obreiros específicos para uma obra missionária específica. Em Atos capítulo 13, versículo 3, a orientação do Espírito Santo é: separem-me Barnabé e Saulo. A Bíblia Shed traz o seguinte comentário acerca desse versículo. É de notar que os homens chamados por Deus para a obra missionária eram os mais capazes da igreja. Separem-me a Barnabé e a Saulo. Por amor à obra missionária em outros locais, a igreja de Antioquia teve que se dispor a abrir mão dos serviços de 2 de seus mestres mais destacados. Ela teve que se dispor a abrir mão do que ela tinha de melhor em termos de recursos humanos. Separe-me a Barnabé e a Saulo. O Espírito estava requerendo da igreja a disposição de abrir mão daquele Barnabé que era conhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Está escrito em Atos 11, 24. Que era dotado de capacidade de exercer misericórdia, de encorajar e fortalecer os desanimados e de acreditar no seu poder transformador. Atos 9, 26, 30. Estava requerendo também o envio daquele Saulo, que era intrépido e ousado, cheio de amor por Cristo e que não tinha a vida como preciosa para si mesmo. Está escrito lá em Atos 20, 24 e 21, 13. Daquele que era um profundo conhecedor das Escrituras e que era capaz de comunicar o Evangelho de maneira relevante tanto para judeus como para gentios. Resumindo, o Espírito estava dizendo: separem-me o que vocês têm de melhor em termos de recursos humanos, para que os envie para a obra missionária. Contrariando a concepção de muitos acerca de missionários, o Espírito Santo escolheu e a igreja de Antioquia enviou aqueles que eram capazes, aqueles que já haviam exercido um ministério abençoado e frutífero na igreja local, que gozavam da confiança e do respeito por parte da igreja, que tinham uma boa reputação, que eram dotados de boas qualificações espirituais e morais, e por que não acrescentar intelectuais, aqueles que dispunham de ferramentas mais apropriadas para exercer o ministério missionário transcultural. Nós estamos falando aqui da obra missionária, do ministério missionário. Nós já falamos anteriormente que os pontos positivos e negativos do ministério missionário, da forma que as pessoas veem o ministério missionário. No primeiro ponto lá nós falamos a respeito de algumas visões negativas, de que as pessoas acham que é mandado para o campo aqueles que não deram certo como pastor, o que nós vemos que não é verdade. E de outros pontos que a igreja precisa entender que investir na obra missionária não é um fardo,
o missionário, o ministério missionário não está competindo com a igreja. O ministério missionário anda junto com a igreja, está alinhado com a igreja. E hoje nós podemos observar a respeito de que no tempo de Saulo, no tempo de Barnabé, no tempo dos patriarcas, Deus escolheu os melhores para mandar para o campo missionário, né? Quando eu falo os melhores, eu quero falar na importância que tem aquelas pessoas e hoje as pessoas que são mandadas para o campo missionário. O missionário ele não é um mendigo, o missionário ele não é um fardo para a igreja, ele não está competindo com a igreja, o missionário não está querendo tirar recursos da igreja para si, não, o missionário está querendo trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para compor o corpo da igreja, levar pessoas a Cristo, povoar o céu. Esse é o objetivo do missionário. Nós não somos um fardo, nós não somos um ministério à parte da igreja. Nós somos um ministério que anda de mãos dadas com a igreja, que está associado à igreja e que a igreja precisa desse ministério. Nós temos o dever de crescer, nós temos o dever de ganhar, nós temos o dever de discipular, nós temos o dever de preparar e nós temos o dever de enviar pessoas para o trabalho, para os diversos trabalhos que a igreja necessita. Então, o ministério missionário é de real importância. E nesse estudo nós queremos ressaltar isso. Nós queremos trazer para os jovens, trazer para as pessoas que ainda têm dúvida a respeito do ministério missionário. É de real importância. Se você tem um chamado para missões, se você acha que tem capacidade, se no seu coração arde o desejo de ir ao campo, de ser enviado para o campo missionário, se capacite, busque se capacitar, busque a orientação do seu pastor, busque a orientação da sua igreja e se capacite para fazer esta obra de suma importância que é o ministério missionário, tá bom? Deus abençoe a sua vida, orem por nós. Nós estamos aqui numa série de estudos e precisamos da oração de vocês. Deus abençoe.